Olá, gente. Eu sou o professor Rubens. Nós estamos voltando mais uma aula aqui na Evolução, continuando a nossa geometria, e hoje nós vamos trabalhar um sólido chamado de esfera. Hoje nós vamos trabalhar com esfera e vamos tirar todas as dúvidas. Não esqueçam de dar uma curtida, dar uma pancadinha no sino, comentar com os colegas, e dúvida vocês já sabem. É só nos procurar que a gente está aqui para isso. Então, gente, vamos para a nossa primeira questão de hoje e vamos ler aqui no telão a questão, para a gente começar a nossa aula. Diz assim: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com diâmetro de 2 centímetros. Um cliente encomenda 150 docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Ou seja, ela prepara a receita com um diâmetro 2. E o cliente quer com diâmetro 6, ele quer um docinho maior. Aí vem a pergunta: a cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita de massa necessária para produzir os docinhos desta encomenda. A pergunta é: quantas porções de receita base de massa ela deve preparar para atender às necessidades? O que é que nós temos que fazer? Vamos aqui para o quadro que eu desenhei, a esfera, e aqui nós temos o centro da esfera, a distância do centro da esfera a qualquer ponto na extremidade da esfera é chamado de raio. Neste caso, ele me dá o diâmetro da esfera. O que é diâmetro da esfera? 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. A primeira passagem, nós vamos calcular, a primeira etapa, nós vamos calcular o volume da receita. Quem vai ser o volume da receita? Vamos para a relação de volume de esfera. O que é volume esférico? Volume de esfera é dado por 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Para isto, a esfera, eu preciso descobrir quem é o raio. E nós temos aqui na condição que ele deu, diâmetro é 2 vezes o raio. Ele diz que o diâmetro dessa esfera, da receita base, é igual a 2. Então, nós vamos ter 2r igual a 2. Isto implica dizer que o raio da receita é igual a 1. A unidade de medida. Depois a gente coloca a unidade. Então, vou calcular agora o volume dessa receita. Ó, volume esférico inicial é igual a 4/3 vezes π vezes o raio, que é 1 elevado à terceira. Volume esférico é igual a 4/3 vezes π vezes 1. 1/3 é 1. Então, volume esférico é igual a 4/3 de π centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Veja só, isto foi o volume de um docinho, que é uma esfera, só de um docinho. Mas a receita que ela prepara e comporta 50 docinhos. Então, a gente vai para o segundo passo aqui, ó. O volume da receita. Volume esférico da receita. Vamos fazer desta forma, esférico da receita. Ela prepara quantos docinhos com essa receita? 50. Então, vou multiplicar 50 vezes o volume de cada docinho. Volume esférico é igual a 50 vezes 4π sobre 3. Volume da receita é igual a 50 vezes 4, 200. Π sobre 3. Pronto, isso daqui dá o volume da receita, centímetros cúbicos. Agora vou para o próximo passo, terceiro passo. Nós vamos calcular o volume que o cliente exigiu, volume do cliente. No volume do cliente, ele disse no problema que a esfera tem um diâmetro de 4 centímetros. Então, nós vamos começar pelo diâmetro.
diâmetro é igual a 4 centímetros. Como nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio, eu vou terminar agora o raio, vou dizer que este raio é igual a 2 centímetros. E agora voltamos no volume do cliente. Vamos chamar volume esférico 2. A mesma fórmula, 4 terços de πr ao cubo. O raio agora nós temos que é 2. Então, o volume esférico 2 é igual a 4 terços vezes π vezes 2 elevado à terceira. Volume esférico 2 é igual a 4 terços vezes π vezes 8. 2 à terceira é igual a 8. Volume esférico 2 é igual a 4 terços, já posso fazer a multiplicação. Vamos fazer logo essa multiplicação. 4 vezes 8, 32. Π sobre 3 centímetros cúbicos. Veja só, este volume que nós encontramos aqui é apenas de um docinho do cliente. Um docinho. Mas ele fez uma encomenda para 150. Então, agora vamos para o volume total do cliente. O volume esférico do cliente, eu vou pegar e multiplicar por 150. 150, vamos colocar assim, volume total dos docinhos. 150 vezes o volume esférico 2. Então, esse volume do cliente agora é 150 vezes 32 π sobre 3. Eu posso simplificar os 150 por 3. Ó. Volume total é igual. 150 por 3 dá 50. E agora multiplicamos. Ó. 0, acrescentando, multiplicando 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Pi. Olha só. Centímetro cúbico. Então, gente, nós calculamos o volume do cliente, o volume total do cliente, e a pergunta é: quantas porções serão necessárias para atender a necessidade do cliente? Então, agora nós vamos fazer o quê? Concluir a resposta. Então, vamos calcular o volume total do cliente e dividir pelo volume total da receita, volume esférico da receita. Ou seja, nós temos 1.600 π, que é o volume total do cliente, dividido pelo volume da receita. Volume da receita é 200 π sobre 3. Isso é igual. O que é que nós temos aqui agora? Uma expressão fracionária, divisão de fração. O que é que se faz com divisão de fração? Repete-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 1.600 π vezes o inverso, 3 sobre 200 π. E agora nós vamos concluir simplificando a expressão. Ó, π com π eu posso simplificar. 1.600 com 200 eu posso simplificar. 1.600 por 200 dá 8. Então, nós concluímos que a expressão final é 8 vezes 3, que está igual a 24. Ou seja, serão necessários produzir 24 porções que nós vamos ter. Com isso, nós concluímos que a resposta é letra E na primeira questão. Uma questão bem interessante de esfera. E não esquece, dá uma pancadinha no sininho, comenta, que a gente agradece. Então, gente, nós vamos para a próxima questão, que é sobre esfera. Hoje é tudo sobre esfera, mas nós vamos para a próxima questão, diz o seguinte. Ó, o volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume 216 centímetros é igual a... Ó, a esfera está no cubo. Olha aqui no quadro que eu fiz um desenho para ficar melhor para vocês. Você tem a esfera dentro do cubo. Se ela é inscrita, significa dizer que ela é tangente ao cubo, ou seja, ela toca em todos os pontos centrais das faces laterais e das faces da base inferior e superior. E o que é o raio? É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência na esfera. Então, eu só preciso determinar o raio para calcular este volume.
Mas ele me deu o volume do cubo. Ele deu o volume do cubo. No caso, ele diz que o volume do cubo é igual a 216 centímetros cúbicos. Nós vamos partir do volume do cubo porque a gente encontra a aresta. O que é o cubo ou hexaedro? É o prisma que possui todas as arestas iguais. Todas as arestas iguais. É o prisma que possui todas as arestas iguais. Então, eu só preciso determinar a aresta. E aí eu consigo determinar o raio. Veja só. O volume é a aresta ao cubo. Ou seja, A vezes A vezes A, que é igual a 216. E aqui agora ficou fácil determinar a aresta do cubo. Então, nós vamos simplesmente fatorar. A aresta terceira é igual. Tanto você pode tirar a raiz cúbica, como você pode fatorar o 216. Eu vou fatorar o 216 aqui no cantinho para vocês. 216 por 6 dá 36. Por 6 dá 6. Por 6 dá 1. Então, eu posso transformar em 6 elevado à terceira. Com isso, nós concluímos que a aresta do cubo é igual a 6. Expoentes iguais, as bases também são iguais. Olha só, a aresta do cubo é igual a 6 centímetros. Vamos para o segundo passo. Encontrar o raio dessa esfera. Se você analisar bem, o centro da esfera é o cubo. Do centro do cubo até este ponto de tangência da esfera, nos dá o raio. E este raio vai ser exatamente a aresta do cubo sobre 2, é a metade. Por quê? Se você olhar para cá, isso daqui me dá o diâmetro da esfera e me dá exatamente a medida da aresta do cubo. Então, podemos dizer que o raio vai ser igual a 6 dividido por 2. Raio é igual a 3 centímetros. Com o raio a 3 centímetros, nós podemos tirar a conclusão da questão e determinar o volume esférico. Vamos calcular este volume. Volume da esfera. Aí vamos lá na forma de volume esférico. Volume esférico é igual a 4 terços de πr ao cubo. Volume esférico é igual a 4 terços vezes o π, a gente vai deixar em função, deixa em função do π, e vamos substituir o raio, que é igual a 3. 3 elevado à terceira. Volume esférico vamos desenvolver primeiro a potência, 4 terços vezes π, vezes 3 elevado à terceira, 27. E aí a gente conclui com a resposta. 27 eu posso simplificar por 3, dá 9. Vai ficar 4 vezes 9, 36 π centímetros cúbicos. Com isto, a gente conclui a segunda questão e vamos ter como alternativa a letra B na nossa questão. Uma questão bem simples, bem interessante, que envolve a esfera e um prisma. Com isso, nós concluímos a segunda questão. Não esqueça de dar um plim-plim para nós que agradecemos. Então, gente, com isso a gente concluiu a segunda questão e agora nós já vamos para a próxima questão, que é a questão de número 3. É a questão bem simples esta, que nós vamos fazer rapidinho isso aqui, explicar com facilidade isso aqui. Preste atenção. Na fazenda de sua família, Michele colheu uma laranja e verificou que ela tinha a forma de uma esfera. Michele então foi à cozinha, pegou uma faca e fez um corte na laranja, a uma distância de 3 centímetros do seu centro, conforme a figura. Vocês têm a figura aqui no telão, mas eu peguei esta figura e fiz lá no quadro para ficar mais fácil. O corte que ela fez foi em relação ao centro da esfera até onde ela quis cortar a circunferência. Vou nessa esfera. O que acontece? A distância entre os dois centros. Essa região que está aqui em vermelho é chamada de secção esférica. É a secção que ela fez, onde ela vai usar a laranja. Essa parte de cima
chama-se calota esférica. Calota esférica. Então, gente, aqui nós chamamos essa parte de cima de calota e esta aqui de secção esférica. Se você observar, essa secção esférica, imagina aí na laranja, quando você fez o corte na laranja, isso nos dá exatamente uma circunferência, onde nós vamos chamar esse quadro aqui o Rzinho da circunferência. E a distância entre os dois centros, que a gente vai chamar de Dzinho. Aí vamos à pergunta agora. Olha só a pergunta aqui no texto. A questão diz: sabendo que o raio da circunferência gerada no plano do corte é de 4 centímetros, ou seja, aquilo que eu falei, o raio da circunferência. Determine o volume da laranja. Ora, para determinar o volume da laranja, a gente precisa descobrir o raio da esfera. Ó, o raio da laranja. O que é o raio? É esta medida aqui, ó. É o raio. Se você observar, aqui nós temos um triângulo retângulo. Raio da esfera, raio da secção e a distância entre os dois centros. Primeiro, vamos atrás do raio. Vamos calcular o raio da esfera. Observe que aqui nós temos a relação entre raio da secção, que é uma circunferência, a distância entre os dois centros, que é D, e o raio da esfera. Nós temos um triângulo retângulo. Se temos um triângulo retângulo, imediatamente nós pensamos em quê? No teorema do Pitágoras. A hipotenusa, que é o raio da esfera, ao quadrado, é igual o raio da secção ao quadrado mais a distância entre os dois centros. Com isso, eu encontro o raio da esfera e fica fácil de encontrar o volume. Vamos lá. R ao quadrado igual o raiozinho da esfera, da secção, é igual a 4 ao quadrado, mais a distância entre os dois centros, 3 ao quadrado. R ao quadrado é igual 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Raio da esfera é igual a 16 mais 9, 25. Então, com isso, nós encontramos o raio, raiz quadrada de 25. Posso dizer que o raio da esfera é igual a 5 centímetros. Ora, se nós encontramos o raio da esfera, nós vamos para o segundo passo, que é dar a resposta da questão. A pergunta é: o volume da laranja, ou seja, o volume da esfera. O que é volume esférico? 4/3 de π r elevado ao cubo. Volume esférico é igual 4/3 vezes π, vamos permanecer, e o raio que é 5 elevado à terceira. Volume esférico é igual, repetindo, 4/3 vezes π. Vamos desenvolver a potência. 5 elevado à terceira, 5 ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Isto dá 125. Como não tem simplificação nessa expressão numérica, eu posso só multiplicar os termos. 4 vezes π vezes 125. Isso dá exatamente quanto? 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Com isso, concluímos a questão de número 3 e temos como resposta letra E, volume de uma esfera. Ok. Então, gente, vamos para a nossa próxima questão, também sobre esfera, mas envolvendo cilindro. Uma questão muito interessante e simples. Veja só. Vamos ao texto. O que é que diz a questão? Deseja-se construir um reservatório cilíndrico, circular reto de 8 metros de diâmetro e teto no formato de hemisférico. O que é hemisférico? Agora vamos aqui num conceitozinho básico para a gente relembrar. Hemisférico é o mesmo que semicircunferência, é a metade de uma circunferência. Aí, continuando, ele diz: sabendo-se que a empresa responsável por construir o teto cobra R$ 300 por metro quadrado. Aí vem a pergunta:
o valor para construir esse teto esférico será de. Ele diz, use o π como sendo 3,14. Ele dá essas condições. Vamos lá aqui. Tirando os dados, ó. Primeiro, o custo por metro quadrado. Por metro quadrado. É igual a R$300. Ele diz que o diâmetro é igual a 8 metros. Diâmetro do cilindro. E ele manda usar o π por aproximação 3,1. O que é que nós temos que fazer? Ele quer saber o custo apenas do semisférico, que eu destaquei aqui em azul. Eu preciso descobrir o raio da esfera. Veja só. Como o semisférico está acoplado ao cilindro, significa dizer que o mesmo raio da esfera é o mesmo raio do cilindro. Só precisa agora descobrir o raio e calcular este volume. Primeiro, vamos descobrir o raio do cilindro, que é o mesmo raio da esfera. Como ele me deu o diâmetro do cilindro, diâmetro igual a 8 metros, eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. 8 metros, raio é igual a 8 por 2, 2 está multiplicando, vem para cá dividindo, é igual a 4 metros. Ó, isto aqui é o raio do cilindro, que também é o mesmo raio da semisfera, do hemisférico. Agora vamos para o segundo passo, que é calcular a área deste, voltando aqui, ó, ele diz 300 metros por quadrado. Quando ele diz metros por quadrado, ele está se referindo à área. Então, a gente vai calcular a área do semisférico, ou seja, a metade da área da esfera. Vamos lá. Área de esfera. Quem sabe dizer qual é a área de uma esfera? Vamos lá. A área da esfera é igual a 4πr ao quadrado. 4πr quadrado. Como nós queremos calcular do semiesférico, ou do hemisférico, nós vamos pegar a área da esfera e dividir por 2. Ou seja, 4 vezes o π vezes r ao quadrado sobre 2. É isso que nós vamos fazer. Ou seja, a área da esfera sobre 2 é igual. 4 vezes o nosso π, ele manda substituir por 3,1. 3,1. Vezes o raio, que no caso eu tenho um raio é igual aqui, é 4 elevado ao quadrado. Tudo isto sobre 2. Vamos passar aqui para frente. A área da semisférica sobre 2 é igual. Posso simplificar 4 com 2. Ficou 2 vezes 3,1 vezes 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. A área da esfera sobre 2 é igual a... E agora fazer esses cálculos, ó. 2 vezes 3,1 vezes 16. 2 vezes 16, 32. E eu vou multiplicar por 3,1. 1 vezes 2, 1 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Somando 9, 9, 2. Uma casa decimal. 99,2 metros quadrados. Isto é a área apenas do hemisférico. Vamos concluir dando a resposta. Quanto é que ele vai gastar? O custo. Que vai ser o custo que vou representar por C? O custo vai ser o valor por metro quadrado multiplicado pela área, ou seja, 300, que é o custo de metro quadrado, vezes 99,2. O custo vai ser igual. Vou pegar isso daqui e multiplicar por 99, por R$300. 300, vamos lá. Os 2 zeros acrescentando, depois eu coloco a vírgula. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27.
Vai 2, 3 vezes 9, 27 e 2, 29. Uma casa decimal. Com isso, nós concluímos que a resposta é R$ 29.760. Acrescento no final, reais. Com isso, nós concluímos que a alternativa correta é letra E, uma questão bem simples. E obrigado por mais uma vez. Não esqueça de comentar. Então, gente, nós concluímos essa quarta questão, vamos para a próxima questão que já está aqui na nossa tela. Vamos concluir aqui a quinta questão. O que diz a nossa próxima questão? Ao triplicarmos o raio e tomarmos a terça parte de uma esfera, ela possuirá, em relação à esfera original, um volume D. Eu fiz um desenho aqui, a esfera original, e vou chamar esta outra aqui, a esfera 2. A esfera original, raio R. A esfera 2, eu estou triplicando o raio. Nós vamos fazer o quê? Primeiro, vamos calcular o volume da esfera original, esfera 1, que eu chamei esfera 1. O que é volume esférico? 4/3 de πr ao cubo. Só fiz colocar a fórmula, porque ele não me dá valor para o raio, e a gente analisar em relação ao triplicarmos e tomarmos a terça parte do volume. Vamos para o segundo passo. Olha só. Vou chamar volume 2. Volume da esfera 2. Vou colocar novamente a forma de volume de esférico normal, que é 4/3 de πr ao cubo, e agora eu vou chamar volume esférico 2. 4/3 é a constante, vezes o π, vezes o raio agora é triplicado, 3r. Então, vamos colocar 3r ao cubo. E ele diz, e tomarmos a terça parte da esfera original. Então, vou multiplicar esta fórmula por 1/3, ou seja, esta relação por 1/3. Vamos concluir aqui o volume esférico 2. Volume esférico 2 vai ser igual, repetindo, 4/3 vezes π vezes 3r ao cubo. 3 a terceira eu poderia fazer direto, mas eu não vou. Vou desenvolver a expressão normal. R a terceira, vezes 1/3. Volume esférico 2 é igual a 4/3 vezes π vezes 3 a terceira, 27. R a terceira, repetindo, vezes 1/3. Ok, jovens? Olha só. Olha a simplificação. Volume esférico 2 é igual. Eu vou simplificar 27 por 3. Dá 9 e aqui dá 1. Ainda poderia simplificar aqui, mas eu vou simplificar aqui na frente para não deixar dúvida. Então, vamos lá, gente. Ó, vamos simplificar aqui. Ó. 3 a terceira dá 27. Eu simplifiquei 9 com 27. O que é que restou? Eu poderia simplificar aqui? Posso, mas eu não vou simplificar agora. Eu vou deixar aqui. 4 vezes π vezes 9 vezes r ao cubo vezes 1/3. Eu vou trazer esse 9 para a esquerda, para você ver o que é que acontece. Ó. 9 vezes. E ó, vou juntar 4 com 1/3. 4/3 vezes π r ao cubo. Olha só. Por que foi que eu não simplifiquei lá o 9 por 3? Exatamente por isso. Ó. Se você olhar isto aqui, é exatamente o volume da esfera inicial. O que é que a gente conclui agora? Que o volume esférico 2 é igual a 9 vezes o volume esférico 1. Com isso, a gente conclui que a alternativa correta é letra C, ou seja, o volume da esfera 2 é 9 vezes maior do que o volume inicial. Com isso, nós concluímos mais uma questão e agradecemos. Se você dá uma compartilhada,
curte um pouco e dá uma pancadinha no sino. Evolução agradece. Então, gente, nós vamos concluir a nossa aula de hoje, concluindo a última questão de hoje, sexta questão, que envolve esfera e cilindro novamente. Vamos para a nossa questão. Olha o texto que é que diz. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R, com volume dado por ele, ou seja, ele deu a forma do volume, não precisava, mas é questão que eles gostam de facilitar, então vamos deixar aí o volume. Observou-se que haverá uma redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base R/3, ou seja, o raio da base do cilindro é a terça parte do raio da esfera, cujo volume será dado por... Ele deu a fórmula também, mas isso aí não vai alterar para os nossos cálculos. Sendo H a altura da nova embalagem. Aí vem a pergunta. Para que seja mantida a mesma capacidade, que é capacidade? Volume, ou seja, o mesmo volume da esfera tem que ser o mesmo volume do cilindro. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico é, em termos de R, deverá ser igual a... Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa questão em duas partes. Primeiro, eu vou calcular o volume esférico. Vamos supor que ele não tenha me dado a fórmula. Eu vou calcular a fórmula normal, volume da esfera. Qual é a fórmula de volume? 4/3 de π vezes o raio elevado à terceira. Como nós estamos chamando o raio de Rzão, é só substituir na fórmula. Deixei como está a fórmula. 4/3 de π vezes R ao cubo. Agora, segundo passo. Vamos aqui para o cilindro. Agora eu vou calcular o volume cilíndrico. O volume do cilindro em função do raio. O que é que acontece agora? O cilindro tem o raio igual a terça parte do raio da esfera. Então, vamos colocar a fórmula de volume de cilindro. O que é volume de cilindro? Π R ao quadrado vezes a altura. Ou seja, a área da base vezes a altura. Então, para o nosso caso, vamos substituir o raio por a terça parte. Volume cilíndrico é igual a π vezes... Agora eu vou substituir 3... Desculpa. R/3 elevado ao quadrado vezes a altura. Volume cilíndrico é igual a π vezes R/3 ao quadrado. Fica R ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9, vezes H. Simplificando, ou seja, a multiplicação direto vai ficar πr ao quadrado H, tudo isso sobre 9. Concluímos o volume do cilindro. Agora vamos para a resposta da questão. O que é que ele diz na questão? Em função do custo, o volume do cilindro deve conter a mesma capacidade da esfera. Então, nós vamos fazer o seguinte, dizer que o volume do cilindro tem que ser igual ao volume volume da esfera inicial. Ou seja, πr ao quadrado H sobre 9 tem que ser igual ao volume da esfera. Olha quem é o volume da esfera inicial. 4/3 de πr ao cubo. Vamos tentar simplificar nesta igualdade. Quem é que eu posso simplificar nesta igualdade? Eu posso simplificar π com π, eu posso simplificar r ao quadrado com r à terceira. Ou seja, o que é que resta? H sobre 9 igual, o que é que restou aqui? H sobre 9 igual a 4/3 R. Ficou só um R. E agora eu quero determinar o valor de
H. H é igual 9 vezes 4 terços de R, ou seja, produto dos meios pelos extremos. Eu posso simplificar aqui, ó, 9 com 3, dá 3. 3 vezes 4, 12R. Com isso, nós concluímos que a resposta da questão H é igual a 12 vezes o raio, concluímos que é a letra E. Com isto, nós concluímos mais uma aula pela evolução, aqui com o professor Rubens. Somos muito gratos e não esqueçam de comentar, dar um plim, dar uma pancadinha no sino e agradecemos com prazer.